Aqui de volta para falar dos mundos físicos de Dante. Vou tratar nessa semana especificamente do inferno, que é, querendo ou não, a parte mais interessante dessa história. É onde você vai entender quem Dante acaba colocando, querendo ou não, tem relações muito próximas ali com a vida dele, com escolhas, com a visão de mundo. A concepção desse mundo, a gente não pode esquecer, sempre tem que ter isso na cabeça, é um mundo ainda de Aristóteles, é ainda um mundo concebido pelo Gênesis cristão. E fisicamente, o que significa? Significa essa esfera parada, chamada Terra, dividida em dois grandes hemisférios. O hemisfério norte, onde todos habitamos, os homens habitam, onde estão os continentes, o que tem a África, a Ásia, a Europa principalmente, e o hemisfério sul, que é só água, com uma montanha no meio chamada Purgatório. O acontecimento que vai criar esse mundo, que vai dar essa constituição física deste mundo, é a queda de Lúcifer dos céus. A queda dele, o contato dele com a esfera, abre-se um túnel em direção ao centro da Terra, e as terras que estavam no sul do globo terrestre migram, parte para o norte do hemisfério, e a outra parte, esse material orgânico, vai formar a montanha do Purgatório. Eu desenhei aqui um esquema bem tosco aqui do que seria, é só para a gente começar. Depois eu vou pegar dois amigos aqui, dois Virgílios, que vão nos ajudar a descrever melhor o que é o inferno. Mas muito sucintamente, a gente está falando o que é. A gente tem o hemisfério norte, como eu disse. A oeste a gente tem o Ebro, um rio que nasce e morre na Península Ibérica, o nascedouro dele. A gente tem a oeste, a foz do Ganges a leste. Ao norte a gente vai ter o Monte Sião, que fica em Jerusalém, e ao sul a montanha do Purgatório, como eu descrevi, que foi criada pelo impacto da queda de Lúcifer na Terra. O inferno é um cone, né? É um cone invertido que parte aqui do Monte Sião e vai afunilando até o centro da Terra, até o último círculo, né, do inferno, onde vai estar Lúcifer, onde Lúcifer habita. Esse inferno, muito diferente do que a gente costumou representar, quanto mais você desce em direção ao centro da Terra, mais frio ele é. As últimas camadas são camadas de gelo. O que é interessante, na verdade, que também contrasta totalmente com o que a gente vai aprender depois, que a ciência vai comprovar que é aquele magma incandescente que brota, né, dos interiores do globo. Eu vou usar aqui, tudo que eu estou falando, a leitura que eu faço da comédia nasce dessa edição, uma edição da 34, a editora 34, tradução e notas do Ítalo Eugênio Mauro. O Ítalo Eugênio Mauro fez um trabalho colossal, ele era acho que nasceu no Brasil, era filho de italianos, voltou para a Itália, depois acabou fazendo carreira no Brasil, foi engenheiro, e depois, por volta dos 70 anos, resolveu fazer essa aventura de traduzir a comédia. Traduziu, levou uns 15 anos, a tradução ganhou o Jabuti no final dos anos 90, e querendo ou não, acho que é a grande tradução que a gente tem. A gente não pode esquecer também, pouquíssimos de nós vamos poder ler a comédia no original, no toscano, no florentino, aquele dialeto que vai dar origem ao italiano, no século XIV. Provavelmente poucos italianos hoje vão ser capazes de ler o original. Se nós mal conseguimos ler os Lusíadas de Camões, um texto de mais de 200 anos depois, imagine você ler esse surgimento de um novo idioma que acontece com Dante. Então, na verdade, a gente acaba lendo em português. Essa edição é uma edição de bolso, tem a edição original em 3 volumes, uma para Purgatório, uma para Céu, outra para Inferno, e a edição original é uma edição bilíngue. Então, eu queria usar um pouco hoje, ler um pouco do Ítalo, que ajuda um pouco a descrever o que é esse inferno, e para começar, talvez um melhor comentador que a gente teve mais próximo de nós, Borges, que escreveu esse maravilhoso 9 ensaios dantescos e a memória de Shakespeare. É uma edição que saiu no Brasil pela Companhia das Letras, uma edição não tão antiga, fácil de achar, onde ele tem diversos ensaios sobre Dante.
Eu vou começar só um trecho pequeno aqui do Borges, vou ler um trechinho só para ele descrever. Ele descreveu como ele lia o céu, como ele lia o inferno. A gente vai ver também, conforme o comentador vai abordar e vai achar algum aspecto interessante ali que às vezes escapa quando a gente vai descrevendo, que é tanta riqueza, né? O Dante são 100 cantos, a Divina Comédia toda, são 33 dedicados ao inferno, então cada um desses cantos é um mundo ali de significados, de interpretações, referências, então nesse ponto acho que o Borges acaba resumindo isso de uma forma, com aquela escrita magnífica dele. Vou ler o trecho então, já descrevendo o que é o inferno. O inferno, os ciclos são 9, e sua topografia é devastada e medonha. Os 5 primeiros formam o alto inferno, os 4 últimos, o inferno inferior, que é uma cidade com mesquitas vermelhas, cercada por muralhas de ferro. Imagina essa cidade do inferno lá nos confins do centro da terra. Dentro desse inferno inferior, há sepulturas, poços, espinhadeiros, pântanos e areais. No ápice do cone está Lúcifer. Na base ali do cone está o Lúcifer, o verme que perfura o mundo, diz os Borges. Uma fenda aberta na rocha pelas águas do Létis, o Létis é aquele rio mitológico, o rio do esquecimento, quem se banha no Létis esquece tudo. Então, por uma fenda aberta na rocha pelas águas do Létis, ele comunica o mundo do inferno com a base do purgatório, com a base da montanha do purgatório. Aí a partir da montanha do purgatório a gente vai ter ali, vai começar uma nova etapa que a gente conversa na semana que vem. Aí eu queria pegar aqui o Ítalo Mauro, ele ajuda bem porque ele faz uma introdução, né, para uma introdução para o inferno, uma para o purgatório e uma para o céu. E aqui ele vai demonstrando, tem um esquema do inferno que é bem interessante. Você tem aqui, são 4, na verdade, são 4 grandes seções do inferno. A primeira formada pelos incontinentes, a segunda pelos violentos, a segunda para aqueles que fizeram fraudes. Você vê que no Brasil a gente teria muita gente entrando aqui nesse terceiro departamento do inferno, já mais pertinho de Lúcifer. E no quarto são os mais próximos ali do centro do inferno, mais próximos ali de Lúcifer, tem os que traíram. Cada um desses grandes grupos tem subdivisões, né? A gente tem na entrada do inferno um vestíbulo, onde você tem dos sem batismo, aqueles que não puderam ser batizados, aqueles que morreram antes de Cristo, todos meio que habitam esse vestíbulo. Aí depois começa, entre os incontinentes, a gente tem aqueles que pecaram por luxúria, isso no segundo círculo. No terceiro, os gulosos, no quarto, os ávaros e pródigos. Aí você vai descendo, por exemplo, na traição, que é o último departamento, onde você tem só o nono círculo do inferno. Você tem aqueles que traíram parentes, que traíram a pátria, que traíram hóspedes, e aqueles que traíram benfeitores, que seria a pior das traições, a mais próxima. Então acaba sendo, acho que interessante quando você vai lendo, obviamente quando você lê a comédia, cada um dos círculos você vai abordar cada um desses aspectos de uma forma muito mais rica, muito mais ampla. Mas é interessante ter também na cabeça do que a gente está falando, situar aquela imagem mental daquilo que o Dante está descrevendo enquanto lê. Na semana que vem, então, a gente volta e pega o purgatório, fala um pouco do purgatório, para depois chegar no céu. Que, na verdade, o céu é muito mais entediante do que toda essa descrição impressionante que o Dante faz aqui do inferno. Semana que vem a gente se revê por aqui, então. Até mais.